Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Marcelo Frison aqui para mais um vídeo e hoje vamos fazer a análise e a leitura de uma redação que tirou a nota máxima na edição de 2024 do vestibular da URGS, vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, desde já, por favor, segue o canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para essa e para outras provas, né? Então eu gostaria de começar pedindo a vocês que, caso não tenham assistido ao vídeo anterior, que por favor o façam, porque no vídeo anterior eu fiz uma leitura e uma análise da proposta de redação do vestibular da URGS de 2024, para a gente entender o texto que a gente vai ler hoje. É legal conhecer a proposta, né? A proposta apresenta um texto, o único texto motivador da prova da URGS, né? Sempre é um texto do professor Jaime Pinsky, professor de História, em que ele reflete sobre que história pode e deve ser contada, né? O vestibulando devia se imaginar num grupo de debates que envolvia pais, alunos e professores de uma escola debatendo então esse assunto, que história pode e deve ser ensinada, né? O texto que eu vou apresentar a vocês é um texto de uma ex-aluna minha. Foi minha aluna no 8º e no 9º ano do ensino fundamental. Não dei aula para ela no ensino médio, né? Naquela época, naquela escola, eu dava aula apenas no ensino fundamental. Mas, de qualquer forma, era uma aluna excelente já naquele momento, né? E o nome dela, então, é Ana Carolina Levin Stiffelmann. Espero não estar pronunciando o nome de forma errada, faz alguns anos que eu dei aula para ela, né? Enfim, o fato é que ela tirou a nota máxima naquela edição do vestibular, ela tirou 15, né? Vamos entender que, na verdade, os avaliadores da redação fecham a nota sobre 50 pontos, mas depois essa nota é transformada numa nota sobre 15, porque as provas objetivas do vestibular da URGS têm 15 questões. Então, para calcular a média, desvio padrão, é mais fácil que todas as notas tenham como pontuação máxima, né, 15, tá? Por isso, ela tirou 15 pontos, essa é a nota máxima, então é a nota que o vestibulando recebe, né, no seu boletim de desempenho. O título do texto dela é A Escuridão da Ignorância. Então, vamos ver o que a Ana escreveu. Caros colegas, pais e professores aqui presentes, o texto Deixem a História em Paz, do grande historiador Jaime Pinsky, lido anteriormente aqui nas nossas aulas, trata de um tema de extrema relevância, uma vez que devemos sim debater sobre que história pode e deve ser ensinada. Dessa forma, concordo com o autor integralmente, pois, ao contrário do que muitos indivíduos querem, a história que devemos aprender é a verdadeira, ou seja, sem omissões ou opiniões tendenciosas. Ademais, ao meu ver, a escola deve mudar a maneira antiquada de apenas ensinar aquilo que se criou como verdade absoluta, a ação dos homens brancos sobre as minorias, como se eles fossem os únicos merecedores dos holofotes históricos. Eu acho o texto dela muito bem escrito, no entanto, eu devo confessar que há algo que me incomoda nele, que é o excesso de aspas. Acho que ela usa muitas aspas. É claro que no título do texto do professor Pinsky é importante colocar aspas, né? Ela está escrevendo o texto à mão. Se ela estivesse escrevendo o texto no computador, ok, talvez ela até pudesse usar um itálico nesse caso, né? Para dar um destaque para o título. Na verdade, como é só um artigo, não, o melhor seria manter entre aspas, né? Mas depois ela vai citar um livro do escritor José Saramago, aí sim caberia o itálico. Agora, usar aspas, por exemplo, para minorias, acho desnecessário. Né? Verdade absoluta é uma expressão que a gente entende o que ela quer dizer. Né? Holofotes históricos, acho que ela acaba tirando um pouco da ironia ou do duplo sentido que ela quer dar para as palavras, para as expressões. Né? Então eu não colocaria aspas nesses exemplos, nessas situações. Mas isso não foi descontado no vestibular da URGS, nenhum problema lá. Né? Então vamos entender o que ela fez. Ela começa usando um vocativo, se dirigindo, né, aos colegas, ou seja, aos estudantes, aos pais e aos professores que participam desse grupo de debates, né, e que estão debatendo, portanto, o ensino da história a partir do texto do professor Pinsky. Né? Aí ela, na sequência, faz uma referência ao texto e inclui aí um juízo de valor. Né? Ela escreve do grande historiador Jaime Pinsky. Né? Aí ela segue a referência ao texto e depois ela vai demonstrar que compreendeu o assunto. Né?
Ela diz, trata de um tema de extrema relevância, uma vez que devemos sim debater sobre que história pode e deve ser ensinada. E aí, na sequência, ela declara que concorda integralmente com o autor. Notem que ela usa a primeira pessoa. Temos uma marca aqui de primeira pessoa, um verbo na primeira pessoa. Nenhum problema usar a primeira pessoa no vestibular da URGS. Inclusive, é necessário usar a primeira pessoa até mais de uma vez. Então não precisa ter medo, diferente do que acontece no Enem, por exemplo, né? Aí depois dessa marca de primeira pessoa, ela justifica, né, a concordância apresentando um início de uma delimitação, ou seja, apresentando o que ela vai desenvolver ao longo do texto, né? Na sequência, ela usa um conectivo, mais uma marca de primeira pessoa, né, ao meu ver, e continua essa delimitação para fechar o parágrafo com uma antecipação argumentativa, quer dizer, indicando quais vão ser os argumentos que ela vai desenvolver na sequência, né? Aí o primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela escreve assim: em primeiro plano, caro grupo, para podermos melhorar o ensino de história na nossa escola, é de grande importância definirmos o que deve ser ensinado aos alunos nessa fundamental disciplina, a qual é formadora da cidadania. Diante disso, na minha opinião, a história que deve ser exposta é aquela que mostra a mais ampla diversidade cultural e étnica possível, sem omitir a participação de nenhum agente histórico por seu gênero, cor de pele ou origem. No entanto, sabemos que essa omissão é feita frequentemente de maneira proposital, com o intuito de fechar os olhos para personagens que não fizeram parte do grupo de maior poder nos determinados contextos, como forma de os apagar das ações ocorridas. Nesse sentido, assim como o autor José Saramago expõe no seu livro Ensaio sobre a Cegueira, no qual ele mostra uma hipotética epidemia de cegueira, fora da ficção, muitos indivíduos que continuam ignorando as minorias como agentes históricos estão cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. Posto isso, torna-se evidente, concordando com o professor Pinsky, mesmo que muitas pessoas estejam cegas, é necessário mostrar a história da maneira mais abrangente, sem exclusões propositais. Muito bem, aqui de novo, né, Ensaio sobre a Cegueira, o nome do livro do Saramago, faz sentido colocar entre aspas. Quando ela cita essa passagem, cegos que veem, cegos que vendo não veem, ela está citando uma passagem desse livro do Saramago, né? É uma citação literal, então aqui as aspas também são importantes. Mas novamente ela colocou aspas em minoria, ela colocou aspas em fechar, né? Acho que mesmo a palavra cegas ao final desse parágrafo não precisava das aspas, né? Mas tudo bem, a URGS não se incomodou com isso, né? Aí, como é que ela começa, então, esse primeiro desenvolvimento? Começa com um conectivo que no Enem não é adequado, né? Expressões como em primeiro plano, primeiramente, em primeira análise, no Enem não são consideradas, essas expressões não são consideradas operadores argumentativos, tá? Não são consideradas textualizadores, né? Então, é melhor no Enem evitar, mas aqui na URGS não há problema, né? E aí ela usa novamente um vocativo, caro grupo, aí indica uma finalidade, né, para podermos melhorar o ensino de história na nossa escola. Aí ela começa realmente a introduzir o argumento 1. É de grande importância definirmos o que deve ser ensinado aos alunos nessa fundamental disciplina. E aí ela coloca uma oração adjetiva, né, que vai nos mostrar mais uma concordância, né, mais uma ideia de que ela acredita, então, que essa disciplina é fundamental, né, porque ela é formadora da cidadania, né, a qual é formadora da cidadania, está caracterizando, então, a história como algo que é fundamental para a formação da cidadania do indivíduo. Aí ela coloca um conectivo, né, mais uma marca de primeira pessoa, na minha opinião, e segue desenvolvendo o argumento 1. Na sequência, usa outro conectivo para nos apresentar um aprofundamento argumentativo antes de colocar a fundamentação com o livro do escritor português José Saramago, né? E aí ela cita o Saramago, faz uma relação do repertório com o argumento, né? Com o argumento que ela vinha desenvolvendo. Aí ela vai fechar o parágrafo com um novo período iniciado por um conectivo, inicia uma reflexão, faz uma referência ao texto da proposta novamente, né? E fecha com uma reflexão crítica. Tá? É um parágrafo muito bem organizado, muito bem articulado, né? E com todas essas marcas que são necessárias na redação do vestibular da URGS. É muito interessante, então, ficar fazendo esse jogo, né? Se dirigindo ao grupo indicado na proposta, citando o texto motivador, né? Se posicionando, usando a primeira pessoa. Vamos seguir aqui no desenvolvimento 2.
Em segundo plano, as escolas como esta onde estamos devem ministrar aulas que não apresentem homens brancos como únicos protagonistas da história, tendo em vista que isso fomenta mais ainda o machismo quando não são mostradas as mulheres e o racismo quando negros e indígenas só são vistos como povos historicamente dominados. A exemplo disso, no livro A Terra dos Mil Povos, o autor indígena Cacá Verá Jecupé expõe como os denominados índios tiveram sua história e cultura apagadas devido à ocupação portuguesa no Brasil, tornando os povos originários meros coadjuvantes da própria terra aos olhos do mundo. Com isso, é visível que a história, infelizmente, muitas vezes é ensinada como um cabresto, isto é, apenas do ponto de vista dos poderosos, reduzindo a somente uma visão eurocêntrica às demais culturas, como a indígena. Assim, conforme o texto lido no grupo, acredito que a sala de aula não deve ser um local de escolher visões, mas sim de mostrar todos os indivíduos, além da ótica do homem branco, como se só houvéssemos olhos para eles, né? Muito bem, então, segundo parágrafo de desenvolvimento, também muito bem escrito, ela cita uma obra que é a leitura obrigatória do vestibular da URGS, né, A Terra dos Mil Povos, do Cacá Verá. Enfim, e aí como é que ela começa então? Novamente com um conectivo em segundo plano, que no Enem não seria adequado, né? Aí ela vai introduzir o argumento 2 no meio disso, né? Ela não coloca, não é bem um conectivo aqui, né? Como ela diz, as escolas como esta onde estamos, né? Quer dizer, ela está se incluindo então no grupo de debates, né? Mas está chamando esse grupo para conversa, né? Aí ela justifica, né? As escolas devem ministrar aulas que não apresentem homens brancos como únicos protagonistas da história, tendo em vista que isso fomenta mais ainda o machismo e o racismo, né? Segue na justificativa. Aí ela vai acrescentar outra fundamentação, ou seja, vai nos apresentar mais um repertório, que é justamente essa leitura obrigatória do vestibular, né? A Terra dos Mil Povos. Aí ela, logo depois disso, usa um conectivo e vai estabelecer a relação do repertório com o argumento que ela estava nos apresentando, para então fechar o parágrafo, né, iniciando o período com mais um conectivo, uma referência ao texto da proposta e, novamente, uma reflexão crítica a respeito de tudo que ela vinha dizendo, né? Ela vai fechar o texto dizendo, né, que ela acredita que a sala de aula não deve ser um local de escolher visões, mas sim de mostrar todos os indivíduos, além da ótica do homem branco, como se só houvéssemos olhos para eles, né? Muito bem, e aí a conclusão dela fecha assim: logo é notório, colegas, pais e professores, que a história que deve ser ensinada, assim como Jaime Pinsky mostra no seu texto, deve ser muito mais abrangente. Tais indivíduos cegos não podem mais exigir que somente alguns personagens recebam a luz dos holofotes e outros, como os mil povos expostos por Cacá Verá, permaneçam na escuridão da ignorância, né? Então ela começa com um conectivo conclusivo, vai iniciar a conclusão a partir do primeiro argumento, coloca um conectivo ali um vocativo ali no meio, né? Novamente, colegas, pais e professores, vai fazer novamente uma referência ao texto da proposta, né? Demonstrando que concorda com esse texto, né? E aí ela diz que a história que deve ser ensinada deve ser muito mais abrangente. Aí isso é a conclusão a partir do argumento 1, né? E aí ela segue a conclusão a partir do argumento 1, mas já relacionando com o argumento 2, né? Tais indivíduos cegos não podem mais exigir que somente alguns personagens recebam a luz dos holofotes. Holofotes que ela tinha usado lá na introdução, né? Os holofotes históricos, né? Que ela tinha citado lá na introdução. Então ela amarra o texto, né? E retoma agora a segunda referência, o segundo repertório que ela usou, A Terra dos Mil Povos, do Cacá Verá, e vai fechar dizendo, né, que esses outros povos, então é inaceitável que esses outros povos permaneçam na escuridão da ignorância, né? Aí o contraste com os holofotes. Então o texto fecha de maneira muito feliz, muito inteligente, né? Fecha num tom cronístico, né? Quer dizer, a Ana consegue, então, provocar o leitor, né? Fazer o leitor refletir. Isso é muito importante na redação do vestibular da URGS. É muito importante fechar o texto com uma frase que provoque o leitor, né? Que instigue o leitor, que faça o leitor pensar. Então, é isso, né? Temos aqui, então, uma redação que tirou a nota máxima, né? Que está muito bem escrita e que deve ser, portanto, exemplar para quem está se preparando para esse vestibular, né? Então, desde já, por favor, novamente, sigam o canal, ativem o sininho, curtam este vídeo, compartilhem com os amigos para que esse conteúdo chegue a mais gente que está se preparando para essa prova e para outras. E no próximo vídeo, então, vou apresentar a fonte de onde eu tirei o texto da Ana, tá? Então, é isso aí, por enquanto é isso. Valeu, valeu, feito!